Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Valdeci Araújo e essa é a nossa primeira teleaula e nós vamos falar sobre análise de custos. Entender um pouco aqui sobre as informações relacionadas à contabilidade e também dados que vão trazer informações aqui para que a gente possa tomar as nossas decisões. Decisões que precisam ser decisões acertadas, decisões voltadas ali à prática da nossa gestão de custos, entender exatamente quando esse processo de fabricação ele gera gastos. Então, se a gente pensar numa empresa industrial, por exemplo, ela tem a matéria-prima no início da sua produção e na finalização, eu tenho um produto acabado, ela gerou vários gastos durante esse processo. Então, é tudo isso que a gente precisa analisar. Quais são os gastos relacionados à mão de obra, o que foi gasto lá de energia elétrica, a quantidade de matéria-prima que nós utilizamos, também a gente precisa entender dentro dessas informações. Vamos aqui para a gente entender o nosso resumo, que está voltado aqui realmente para os conceitos lá da nossa contabilidade de custos e também de toda a sua gestão para gerir esses gastos. Contabilidade versus custos, a contabilidade é que vai realmente dar base para a gente entender os demonstrativos financeiros e esses demonstrativos financeiros que vão ajudar realmente na tomada de decisão. Formação aqui dos custos, terminologias que estão relacionadas também à informação da nossa aula de hoje, classificação e nomenclatura e depois no desenvolvimento das aulas entender conceitos como material direto, como material indireto, e hoje focando realmente nessa parte introdutória, que seria a nossa gestão de custos. E para isso também, nós vamos contextualizar algumas informações aqui, para saber como esses dados eles serão apresentados, como é que a gente vai tomar decisão com base em informações que vão ser levantadas. A gente vai sempre trazer para vocês aqui uma empresa e com base nos dados dessa empresa é que toda a informação ela vai acontecer. Até para que a gente não fique aqui simplesmente trazendo informações teóricas, a gente consiga colocar essas informações em prática. Como essa prática ela acontece numa empresa real. Nós vamos iniciar trazendo uma empresa que faz a prestação de serviço, atende à expectativa de alguns clientes e dentro dessa expectativa também nós vamos ali trabalhar cada uma das informações. Por quê? A contabilidade ela tem essa evolução que é, a partir de uma necessidade, ela vai trabalhar para que essa necessidade realmente ela seja cumprida. Nós vamos realmente atingir esses objetivos. Vamos lá, vamos contextualizar a nossa aula, entendendo que nossas discussões ela será sobre a contabilidade de custos, conceito e gestão. Formação aqui desses custos, focando nas terminologias de custos, até para que as negociações e as conversas das pessoas que tratam desses custos, eles consigam pensar de uma forma comum. Por isso nós teremos nomenclaturas, elementos e conceitos aqui de material direto, e sempre todas as informações de venda de mercadorias, de compra, alterações nesses valores de venda também, quais são os impostos que vão incidir sobre essas informações, é que nós vamos entender aqui dentro da nossa primeira aula. E é claro que seria interessante aqui também nós colocarmos em prática uma empresa. Então nós vamos conhecer essa empresa, saber qual é o ramo de atividade dela, e quais vão ser as dificuldades que vão ser apresentadas para que a gente possa realmente colocar em prática toda essa terminologia, todas essas informações. A nossa empresa é a empresa Best Foods. Vamos entender um pouco mais sobre ela. Vamos lá? Então nós temos aqui, olha, ela trabalha com processamento de alimentos, está no mercado há mais de 20 anos, então se tem mais de 20 anos no mercado, então já fica claro que essa empresa é uma empresa consolidada no mercado. Quais são os clientes que ela atende? Olha, ela atende hotéis, restaurantes, bares e eventos corporativos aqui. Ela conta também na sua estrutura com 75 colaboradores. Ela tem uma capacidade de produção aqui de 15 toneladas por mês. O investimento dela, ela fez um investimento aqui de 12 milhões e esse investimento também, ela tem uma expectativa de retorno aqui a longo prazo
Porém, é claro que ela vai trabalhar esses dados aqui para que esse fator ele aconteça o mais rápido possível. Então, entendemos a nossa empresa e agora nós vamos continuar também a ver como essas informações serão colocadas em prática. Introdução à gestão de custos. Agora a gente vai realmente entender que eu tenho uma empresa, a empresa Best Foods, consolidada no mercado, tem uma quantidade lá de 75 funcionários, os colaboradores. E essa empresa, com certeza, ela tem em seu processo, porque ela faz uma distribuição desse alimento, ela faz uma industrialização também, como ela tem lá os seus clientes, é bem provável que ela tenha funcionários, ela tenha gastos que acontecem dentro dessa empresa. E para isso a gente precisa conhecer algumas terminologias que são utilizadas em gastos, porque essas terminologias também elas vão fazer parte lá das demonstrações financeiras que vão estar dentro dos demonstrativos contábeis, porque lá vai ser feita a verificação e com base nesses dados as decisões serão tomadas. Então o gestor, as pessoas que estão ali envolvidas nesse processo de decisão, eles vão sentar lá numa mesa e vão tomar uma decisão com relação a determinado gasto que essa empresa tem. E dentro dessa conversa, pode ser que apareça a palavra desembolso, custo, despesa, investimentos. E é necessário que essas pessoas elas entendam essas terminologias. Ou então que uma pessoa que esteja ali realmente tenha uma noção e ela possa trazer essa informação para que essas outras pessoas consigam realmente chegar ali num denominador comum. Ou seja, o gestor ele precisa conhecer dessas informações. Então vamos começar a entender as nossas terminologias. Nós vamos começar aqui a falar de gastos. O gasto, nós vamos entender como um sacrifício financeiro aqui, que a entidade ela vai arcar com esse sacrifício para a obtenção de um produto ou serviço qualquer. E é interessante quando a gente fala em gasto, a palavra sacrifício financeiro, ela está relacionada ao momento de pagar. Toda vez que a empresa ela compra algo e ela faz o pagamento, ela entende como um sacrifício financeiro, porque vai comprometer o caixa da empresa ou a conta bancos, por exemplo. Se ela comprou matéria-prima para fabricação de um item, então essa matéria-prima, houve um gasto, ela pagou por esse item. Se ela está pagando o salário de um funcionário, os encargos que envolvem esse salário, aconteceu um gasto também. Então o gasto ele é um termo genérico, como sacrifício que essa empresa tem para fazer o pagamento de algum item. Porém, nós sabemos que algumas empresas entendem despesa, entendem custo como a mesma palavra. Tudo que acontece na empresa é um gasto. Como nós estamos aperfeiçoando os nossos conhecimentos aqui relacionados a custos, nós precisamos exemplificar. Então, a gente vai dividir essa informação de gasto em custos, despesas, investimentos, para que, quando essa empresa tiver que ter alguma ação, algum esforço para reduzir um determinado gasto, ela vai saber exatamente onde esse gasto está acontecendo. Olha, chegou aqui para uma informação em que a depreciação ela tem um valor maior em determinado departamento. Eu preciso saber se essa depreciação ela está acontecendo no setor administrativo, se é no setor produtivo, para que eu possa realmente ter os meus esforços para reduzir esse determinado gasto. E aí nós vamos começar a fazer as separações. Vamos falar primeiro sobre o custo. Vamos lá novamente, nós temos aqui o gasto, custos, que seria gastos consumidos aqui no processo produtivo. Então, nós estamos falando lá do setor de produção, necessários para fabricar um produto ou a prestação de um serviço. Então, esse nosso custo, nós precisamos entender que o custo ele está relacionado ao setor de produção. É aquele setor que está relacionado à fabricação de um produto. Então, se eu tenho uma folha de pagamentos, e nessa folha de pagamentos eu tenho o salário de um funcionário, e esse funcionário está lá no setor produtivo, ou seja, no setor que vai realmente manusear e fazer a fabricação desse nosso item, nós vamos entender que o gasto que eu tenho com esse funcionário vai ser um custo. Se a energia elétrica que a empresa
está gastando. Vamos imaginar que essa empresa ela tem um medidor, ela consiga identificar exatamente o gasto que acontece lá no setor de produção. Essa parcela, essa parte da fatura de energia elétrica, eu vou entender como um custo lá de produção. Tudo bem? Então, todo gasto de lá, nós vamos entender como um custo. E aí, nós temos também as despesas. No caso das despesas, são aqueles gastos relacionados à obtenção de receita, geralmente não estão vinculados ao setor de produção. E aí nós vamos entender que esses setores são setores administrativos, setor comercial e setor financeiro. E agora a gente já consegue entender um pouco mais e fazer um paralelo entre o que seria um custo e o que seria uma despesa. Então, toda vez que eu tenho um gasto com folha de pagamentos e esse funcionário é lá do setor de produção, custo. Toda vez que eu tenho um gasto, vamos imaginar que eu vou pagar o salário da secretária que está lá no setor administrativo. Nós vamos considerar como uma despesa. Aí eu tive um gasto também que é relacionado a marketing e propaganda dessa empresa. Então, esse gasto eu vou identificar como uma despesa, porque ele vai estar lá nos setores de apoio. Professor, eles não participam do processo, mas por que está relacionado à receita? Porque indiretamente eles também colaboram com a receita da empresa, ou seja, a venda daquele produto final. E lá nesse setor nós vamos ter pessoas trabalhando lá com a divulgação de um produto, nós vamos ter o setor jurídico, vamos ter o setor financeiro. Então, indiretamente, eles também colaboram com a produção desse item para a venda. Continuando lá as nossas terminologias, nós temos aqui o desembolso, que são os pagamentos realizados pela aquisição de bens, ou pode ocorrer aqui antes ou depois dessa aquisição. Nós estamos pensando aqui no ato de pagar. Então, o desembolso está relacionado ao ato de pagar. E, além disso, nós temos mais duas terminologias, que seria perdas. São aqueles gastos inesperados, ocorrem de forma anormal ou involuntária, à vontade do dono e do gestor também. E os investimentos, que são aqueles gastos para estruturação da empresa. Vai incorrer aqui a depreciação, porque a empresa ela não tem a intenção da comercialização desses itens. Ela não quer comercializar, isso pelo menos a curto prazo. Isso quer dizer que é um investimento que a empresa ela faz para longo prazo. E assim a gente encerra as terminologias para essa melhor comunicação entre os gestores e os participantes da tomada de decisão. Reestruturação da Best Foods. Vamos resolver a nossa primeira situação problema para analisar realmente dados que nós estamos entendendo relacionados a terminologias que são utilizadas em gastos, como o que vem a ser um custo, uma despesa, o que vem a ser um desembolso, que é o ato de pagar, o que vem a ser um investimento que essa empresa ela faz para adquirir alguns itens para a empresa para longo prazo. Perdas também que podem ocorrer. A empresa pode ser que aconteça um incêndio, por exemplo, uma enchente. E aí nós vamos classificar esse gasto como uma perda que a empresa teve. A gente pode até acrescentar um outro item que seria os desperdícios que essa empresa tem. Pode ser que a gente vai imaginar que essa empresa ela faz um trabalho lá, ela faz a lubrificação de algumas máquinas. E pode ser que sobre alguma quantidade mínima de graxa lá na lata que é dispensada. Então, esse desperdício ele também pode ser utilizado pela empresa para amenizar esse gasto. Porém, não tem como eu contratar um funcionário lá por R$2.000 para tentar resolver um gasto que eu tenho lá em torno de R$500. Então, estou gerando um custo para a empresa. Então, isso não seria interessante. Vamos aos dados da nossa SP. Nós temos informações aqui que vocês podem verificar no livro didático de vocês na página 10. Nós temos os gastos aqui e uma projeção que a empresa tem para o mês 1 e o mês 2. Então, ela tem uma expectativa aqui do mês 1 de ter uma produção lá de 123.500 unidades e no mês 2 ela tem uma expectativa de fabricação aqui de 128.200. Muito bem. Só que ela tem os gastos que acontecem nesse período. Material de escritório, 8 centavos aqui, energia elétrica da produção, matéria-prima e transporte, fretes, mão de obra, salário da administração. Isso no mês 1 e também no mês 2.
Como ela está fazendo uma verificação aqui, ela tem uma perspectiva desses gastos, quando ela faz esse levantamento, ela já tem um histórico, então ela consegue identificar isso aqui sem nenhum problema. Porém, eu tenho que fazer o quê? Eu vou classificar isso aqui em custos e em despesas para depois saber exatamente quanto a empresa ela teria desses gastos dentro dessa expectativa que ela tem de produção aqui para o mês 1, mês 2. Então aqui, ó, no caso, material de escritório, a gente sabe que são gastos que estão relacionados lá ao setor de administração, energia, ele está identificando aqui que é da produção, matéria-prima e transporte. Aqui a gente consegue saber também que está relacionado ao setor produtivo, porque tem a matéria-prima aqui também. E o frete é frete de vendas, então lá no setor administrativo. Mão de obra, está determinando aqui que é a mão de obra da produção e os salários do setor administrativo. E agora, como eu sei quanto de gasto eu tenho para cada um dos meses, a gente tem que gravar essa informação aqui, que é a expectativa. Primeiro, eu vou separar esses gastos em custos e despesas. Então, primeiro, vou pegar aqui os custos, que são aqueles gastos que estão relacionados ao setor produtivo, ao setor de produção. Então, eu tenho aqui a seguinte informação, ó, energia, que é a energia elétrica lá da produção, 2 centavos, vezes o volume de produção, que é a expectativa de produção da empresa aqui de 123.500, vai chegar no total de 2.470. Matéria-prima também, a gente sabe que é do setor de produção, 0,23, vezes o volume de produção, que é a expectativa para o mês 1, vai gerar aqui 28.405. Eu vou seguir nesse procedimento, aqui também a mão de obra, ele já disse que era da produção. Então 0,32 vezes 123, nós vamos chegar a um valor aqui de custos no mês 1 de 70.395. E no mês 2? No mês 2 o que muda é esse volume de produção aqui, que passa a ser 128.200. Já identifiquei energia elétrica, matéria-prima e mão de obra como custo. Faço as multiplicações aqui, gero os meus resultados e fecho aqui com um total de 73.074 seria o gasto que essa empresa ela vai ter com o custo. Muito bem, porém, eu tenho os outros gastos que precisam ser analisados, que são os gastos que serão identificados como despesas. E aí, despesa, já vou mostrar para você aqui. A despesa do mês 1, eu tenho material de escritório, que é do setor administrativo, frete, que são os fretes de vendas, salário da administração, eu tenho meu valor unitário aqui 0,8, 0,03, 0,50, multiplico por quanto? Pelo volume de produção, que é a expectativa de produção aqui desses 2 meses. A empresa ela está fazendo uma projeção de uma produção e ela já sabe quais são os gastos aqui pelo seu histórico. Fechando aqui o meu resultado, eu sei que as despesas totais do mês 1 vai dar 75.335. E do mês 2, professor? Olha, no mês 2 também, vamos pegar os mesmos gastos que nós identificamos como despesa. Já tenho aqui o meu gasto histórico, eu sei que esse gasto aqui, ele faz parte do histórico da empresa e esse valor é o volume de produção, que seria a expectativa para o mês 2. Multiplico esses valores e determino aqui 58.972. Agora eu já sei quanto essa empresa ela tem de gastos com custos e também quais são os gastos com as despesas. E agora o meu objetivo é uma tomada de decisão. Eu já sei lá exatamente quanto essa empresa, uma expectativa de gasto, de produção, volume para o mês 1 e volume para o mês 2. Será que é interessante para a empresa realmente ela ter esse volume de produção, levando em consideração que ela tem gastos, tem os custos, tem as despesas e outros gastos também que podem aparecer durante esse período? Ela analisa, agora eu tenho que verificar, fazer uma análise de desempenho desses gastos. Qual seria a participação do custo, qual seria a participação da despesa em cada um dos meses, em cada um desses volumes de produção. Então, deixa eu te mostrar como isso vai ficar. Então, eu tenho aqui o mês 1, o custo total foi
de 70.395, 73.74 no mês 2. Despesa, 75.335, 58.972. E eu tenho o meu total de custos aqui dos 2 meses e de despesa também, e o meu custo geral aqui, meu gasto geral. E aí, para essa análise de desempenho, só para a gente entender de onde esses valores saíram, olha lá. Análise de desempenho. Os custos cresceram 3,8%. Como é que a gente chega nisso, professor? A gente vai pegar aqui, ó, 73.074, vamos pegar esse valor, e vamos dividir pelo 70.395, que vai dar 1,038. A gente tira, faz menos 1, vou deixar anotado aqui, menos 1 vezes 100. Depois da divisão, que vai chegar a 3,8%. E as despesas também, a gente vai fazer esse mesmo processo, vamos pegar 58, vamos dividir por 75.335, menos 1 vezes 100, e justifica que a sua diminuição vai dar um valor negativo. Representatividade dos custos, esses 48,30, eu vou pegar aqui o meu valor de 70.395 e vou dividir pelo 145 para encontrar os 48,30. Sigo o mesmo procedimento para o mês 2, para encontrar 55,34. E as despesas? Despesas segue o mesmo procedimento. Esse 51,69 aqui, a gente vai pegar aqui esses 73,335. Eu faço uma divisão pelo 145, menos 1 vezes 100 e justifico. 51,69, 44,66. E a gente fecha a informação aqui relacionado à análise de desempenho do que vem a ser gasto com custo e também com as despesas. Classificação de custos e despesas. Então, a gente vai aperfeiçoar o nosso entendimento com relação a esses gastos. A gente sabe que um custo está relacionado ao setor produtivo e uma despesa está relacionada ao setor administrativo. Porém, nosso objetivo é conhecer mais sobre esses dados. Lembra que nosso objetivo é tomar uma decisão. Essa decisão tem que ser uma decisão acertada. Então, quanto mais eu souber sobre o meu gasto, é claro que vai ficar muito mais fácil também para que eu tome uma decisão. Vamos aos nossos dados. Então, eu tenho aqui, olha, qual é a importância da separação desses gastos. Então, ele vai permitir verificar os custos aqui para fabricar meu produto, quer dizer, quanto de gasto eu tenho para a fabricação desse item. Permite também apurar as despesas, que são os gastos lá do setor administrativo, financeiro e setor comercial aqui. Esse procedimento permite o controle dos custos e também das despesas aqui, bem como a elaboração de uma análise do desempenho, para eu saber exatamente quanto cada um desses gastos aqui, eles vão representar em toda a minha atividade. Então, se eu já sei que esses gastos, quando eu penso na despesa, essa despesa é lá do setor administrativo, vamos imaginar que, de acordo com os relatórios, a gente tem uma análise de desempenho, eu fiz uma projeção de uma produção ali para 2 meses, e no final, quando eu analiso o desempenho, eu percebo que as despesas elas crescem muito de um mês para o outro. Ou que o custo está crescendo muito de um mês para o outro. O que está acontecendo? Eu preciso saber exatamente o que está ocorrendo. Pode ser que eu tenha uma máquina, ela está consumindo muita energia porque já é obsoleta, ou eu tenho um gasto muito alto com mão de obra, eu consigo fazer uma distribuição dessa mão de obra para atender outras expectativas, outros departamentos dessa minha empresa. Então eu tenho todos os meus esforços voltados para aquele item. Se é custo meu problema aqui, se meu custo está muito alto, eu vou analisar as informações relacionadas ao setor de produção. Se as minhas despesas estão aumentando aqui muito, de acordo aqui com os últimos relatórios, então vou dar uma olhada no que está acontecendo lá no meu setor administrativo, setor financeiro. Se eu tenho um gasto muito alto com determinado dado. Então, de acordo com a minha análise, eu consigo realmente trabalhar os meus esforços para o determinado departamento. Isso vai ajudar muito aqui na minha tomada de decisão. Para isso, nós vamos entender um pouco mais do que vem a ser um custo, e o custo a gente vai dividir em custo direto e custo indireto. Vamos aos dados aqui. Primeiro, vamos focar aqui no nosso custo direto, a gente faz os comentários. Ele vai ser o quê?
é o gasto necessário para fabricar o produto ou elaborar o serviço. São consumidos de uma forma direta, consumidos diretamente aqui nesse processo produtivo. Eles são identificados aqui por meio aqui de uma medida objetiva de consumo. O que quer dizer? Quer dizer que o custo direto, ele pode ser identificado de uma forma objetiva. Eu sei a quantidade de matéria-prima que eu vou utilizar para fabricar um determinado produto. Isso é uma medida objetiva. Eu sei quantos quilos de matéria-prima eu utilizo para fabricar o produto A, por exemplo. Eu sei também quanto de mão de obra é usada para a fabricação desse item, porque eu tenho um funcionário que trabalha na fabricação do produto A e todo o gasto que eu tenho com o salário e também os encargos desse funcionário, eu vou identificar lá no meu produto A. Isso quer dizer, eu tenho uma medida objetiva, eu consigo saber exatamente quais são os gastos para a fabricação desse item. Vamos imaginar que eu tenho energia elétrica no setor produtivo, tenho também um marcador lá de energia, eu sei exatamente quanto eu gasto no setor de produção. Se só fabrico o produto A, todo o gasto de energia elétrica eu vou atribuir a esse produto. Quer dizer, eu consigo identificar sem nenhum problema, sem nenhum desgaste. Vamos falar de custo indireto agora, vamos lá? O meu custo indireto, por sua vez, são aqueles gastos que não podem ser associados diretamente ao nosso produto fabricado ou o serviço prestado. Nesse caso aqui, não existe uma medida objetiva. No entanto, também faz parte aqui do processo de produção. Então, eu tenho o custo indireto, ele faz parte do processo de produção, só que de uma forma indireta. Indiretamente ele está ligado. Porém, eu não consigo identificar com tanta facilidade assim. Um exemplo, essa fábrica tinha só o produto A, agora ela tem o produto A e o produto B. A energia elétrica, que antes eu identificava somente para um produto, eu tenho que identificar para os dois. Então, eu tenho que utilizar um critério de rateio para distribuir esse gasto para esses dois produtos. O supervisor que atende mais de um departamento, o salário dele, indiretamente, está ligado à produção. Porém, eu tenho que fazer uma distribuição desse salário para cada um dos departamentos ou para cada um dos produtos que são fabricados. Essa seria a característica do nosso custo indireto. Classificação de custos e despesas da empresa Best Foods. A gente conhece a empresa Best Foods, sabe que ela trabalha lá com a distribuição de alimentos e nós estamos utilizando essa empresa para que ela dê subsídios aqui para que a gente possa utilizar as terminologias que são usadas em custos. Então a gente já sabe que um custo é um gasto que está lá no setor de produção, uma despesa que está lá no setor administrativo, só que eu quero saber um pouco mais sobre isso, eu quero mais detalhes sobre esses custos. Por exemplo, eu quero saber se esse custo é um custo direto ou um custo indireto, mas eu posso utilizar perguntas para identificar se esse gasto ele vai ser custo ou despesa ou se depois se vai ser custo direto ou custo indireto. Vamos analisar as informações. Então eu tenho aqui uma tabela que você pode perceber no livro de vocês, página 25. Eu tenho os gastos aqui. Gasto que fazem parte aqui da composição de gastos lá da empresa Best Foods. Então, tem matéria-prima, 341.600. Gasto que eu tenho lá com RH, 67.100. Serviços públicos de produção. O que é isso aqui? Isso aqui são as terceirizações que essa empresa ela tem. 9.600, gasto com embalagem, controle de qualidade, depreciação, já está identificando que essa depreciação é lá do meu setor de produção, material de escritório lá no setor administrativo, 4.600. Brindes promocionais, 13.600. Engenharia ligada ao setor lá de produção, setor financeiro, mão de obra lá da produção também, comissões sobre vendas, bônus, diretoria, seguro, e nós temos aqui também o planejamento de controle e produção, que é o PCP, e vendas e marketing. Muito bem, eu tenho os dados já relacionados ao que essa empresa tem de gastos. O meu primeiro passo seria identificar
essas informações aqui e separar os gastos que estão relacionados ao setor de produção e ao setor administrativo e saber se ele é um custo ou se ele é uma despesa e depois eu posso evoluir com relação a esses gastos aqui para saber exatamente quanto tem de custo direto e custo indireto. Vamos continuar fazendo essa separação. Então, primeiro, nós temos aqui a identificação do que são custos. A matéria-prima, eu vou classificar os gastos que foram identificados aqui como custo. A matéria-prima, sim, ela é um custo relacionado aos dados que a gente viu. A gente pode até voltar um pouco aqui para identificar dentro dessas informações o que seria realmente um custo e despesa. Quando a gente pensa em matéria-prima, a matéria-prima é ligada à produção. Então, seria um custo. RH é do setor administrativo, aqui produção está informando para nós aqui que seria um custo. A embalagem também que é utilizada, a embalagem nós vamos identificar como um custo. O controle de qualidade também está relacionado como um custo. Depreciação, está dizendo aqui que é do setor de produção. Material de escritório, nesse caso, esse material de escritório aqui seria do setor administrativo, é uma despesa. Brindes promocionais, também despesa. Aqui engenharia é lá da produção, então nós vamos classificar como um custo. Financeiro, aqui vai ser uma despesa. Mão de obra da produção também é custo. Comissões sobre vendas, também isso aqui seria uma despesa. Bônus da diretoria, despesa. Esse seguro aqui, como não deixa claro para a gente que esse seguro é um seguro da produção, então nós vamos entender isso aqui como uma despesa também. E o PCP, que é o nosso setor que vai identificar o gasto aqui para o planejamento e controle de produção, nós vamos colocar aqui como um custo também. Vendas e marketing seria uma despesa. Tudo bem, identifiquei os gastos aqui em custos e despesas. Agora eu quero saber se esse gasto ele é direto ou indireto. Matéria-prima. Se for para fazer o produto, essa é a nossa pergunta, se sim, eu identifico como um custo direto. Se não, eu vou identificar como um custo indireto. Lembrando que os custos indiretos são aqueles gastos que colaboram indiretamente para a receita e também para a fabricação desse nosso produto. Vamos lá, serviços públicos de produção, a terceirização, é para fazer o produto? Sim, então custo direto. A embalagem também está ligado diretamente ao produto, custo direto. Controle de qualidade, indiretamente ele está ligado à produção. Depreciação da produção também é um custo indireto. Engenharia de produção também, nesse caso aqui, nós vamos identificar como um custo direto, porque não está ligado diretamente à fabricação. A mão de obra de produção, aquele funcionário que realmente ele vai trabalhar com o produto, sim, ele é um custo direto. E o planejamento de controle de produção aqui, no caso, também ele está ligado indiretamente a essa informação. Agora eu já sei todos os itens que são diretos e indiretos, eu consigo gerar uma tabela aqui para mostrar cada um desses dados e depois analisar o desempenho. O que nós identificamos como custo direto? A matéria-prima, valor 341.600 aqui. Serviços públicos de produção, que seria a nossa terceirização, 9.600, esse valor retirado da tabela inicial. Embalagem, também diretamente ligado ao produto, 78.600. E mão de obra da produção, 94.600. Olha aqui, meu custo direto, ele tem um valor de 524.400. E eu tenho também aqueles gastos indiretos, que indiretamente estão ligados à produção do meu produto. Porém, quando a gente faz a pergunta lá, é para fazer o produto? Se a gente disser que não, na nossa resposta, nós vamos identificar aqui como um custo indireto. Eu vou ter que utilizar algum critério para identificar esse gasto lá para o meu produto. Então, eu tenho o controle de qualidade, 86.600, depreciação, 12.600, engenharia de produção aqui, 84.900, e o nosso PCP, planejamento, controle e produção, 75.380. Olha o total, 259.480. E agora eu consigo analisar o desempenho desses valores para saber quanto eu tenho de gasto em cada um dos produtos. Eu estou fabricando o meu produto, mas quanto
Esse produto final, ele vai acumular de custo direto e quanto ele vai acumular de custo indireto. Qual a participação dos custos na formação do meu preço final? É isso que a gente vai analisar. Vamos fechar a nossa tabela. Então, nós temos aqui, ó, né? Custo direto, 524.400. A gente viu no início aqui um total que é a produção dessa empresa de 15 toneladas, o que vai gerar 34,96 por quilo. O custo indireto, 259.480. A produção da empresa é de 15 toneladas. Se eu faço a divisão, vai dar 17,30. Total de custo direto e indireto, 52,26 por quilo. Então, o custo direto aqui, os custos diretos, nós identificamos ali como 524.400. Representa 66,9% aqui. Custo indireto representam 33,10%. Como é que a gente chega nesse valor? É simples, vamos pegar os 524, vamos dividir por 783.880, vezes 100, 66,90, fazendo os arredondamentos. E os custos indiretos, 259.480, divide por 783.880, também vai dar 33,10. E a gente chega ao final aqui da resolução da nossa SP, que tem como objetivo aqui realmente identificar quais são os gastos relacionados para a produção do meu produto e fechando exatamente quanto eu tenho de custo direto e quanto eu tenho de custo indireto nesse meu produto. Momento de interação, e aí nós temos uma pergunta para que vocês possam analisar também. Vamos ao quadro aqui para a gente verificar essa nossa pergunta, ou melhor, vamos só ficar aqui no nosso momento de interação. E aí você pode enviar a sua pergunta, o seu questionamento, a gente vai analisar aqui através do chat aqui se tem alguma participação. Então, por enquanto, a gente está realmente fazendo a evolução, identificando cada um desses gastos e sabendo como esses gastos ele tem como participação, se é uma participação relevante ou se é uma participação irrelevante também em todos os nossos dados. Então vamos aguardar um momentinho aqui. Então vamos lá, vamos comentar aqui sobre essa participação desses gastos quando a gente está pensando aqui em um item relacionado, por exemplo, aos gastos para fabricar um produto. Então, se eu estou pensando em um produto final e eu estou preocupado também com a formação do preço desse meu produto final, eu tenho que saber quais foram os gastos que estão relacionados na produção. Qual é a preocupação do gestor? A preocupação dele é saber se ao final da produção a gente não está sobrecarregando de gastos determinados produtos. Vamos imaginar que eu tenho o meu produto A e eu estou fabricando esse produto e lá no final eu quero um preço de venda para esse meu produto. Então vamos imaginar que esse produto ele passa por alguns departamentos quando ele está sendo fabricado. A departamentalização também é um assunto bem interessante que nós vamos verificar. Se ele passa por alguns departamentos, ele acumula gastos nesses departamentos, eu verifico lá todos os gastos e aí eu consigo formar um preço de venda de uma forma adequada. O produto B também ele passa por alguns departamentos. Agora, quando a gente estiver entendendo a departamentalização, a gente sabe que em cada departamento existem gastos que serão acumulados quando ele passa por aquele departamento X, por exemplo. O que eu tenho que entender? Que se ele passou pelo departamento B, lá no departamento B, ele acumulou energia elétrica, ele acumulou gasto com a mão de obra, parte da depreciação ele também acumulou quando ele passou por aquele departamento. O que a gente não pode deixar acontecer é o seguinte, vamos imaginar que o produto A, ele não passou por todos os departamentos, então ele não pode assumir todos os gastos de todos os departamentos. Por isso, quando a gente faz essa classificação e essa verificação desse meu preço, pode ser que eu estou sendo injusto na hora de formar um preço de venda para um produto. Talvez eu poderia
vender aquele produto por um preço melhor, ter uma competitividade melhor no mercado, porque realmente ele não acumulou tantos gastos como a gente faz o planejamento. Então, se tem 2 itens, pega todos os gastos, divide por 2. Então, pode ser que aconteça uma injustiça ou, porém, eu posso estar vendendo um produto por um preço bem menor, porque eu não estou considerando alguns gastos a mais que ele deveria ter durante esse processo. Então, a identificação dos gastos realmente ela vai ser muito interessante e vai ser muito valiosa para a empresa no momento da tomada de decisão, porque a gente quer realmente manter essa empresa no mercado e para isso eu tenho que saber exatamente o que está acontecendo ali com essa formação de preços. Elementos formadores de custos, produtos e serviços. Então, a nossa empresa é a empresa Best Foods, uma empresa que ela tem essa prestação de serviço, então essa característica ela pode ser verificada também. E o nosso intuito aqui é fazer uma verificação de todos os gastos que acontecem durante o processo de produção. É a gestão. Como é que eu faço uma gestão? Eu quero gerir de uma forma adequada todas as informações que acontecem com relação à minha formação do preço de venda, por exemplo. Ou uma tomada de decisão. A tomada de decisão ela pode estar relacionada a produzir ou não um produto, para saber quanto eu tenho que comprar desse produto para atender uma expectativa. É isso que a gente precisa analisar. Então vamos aos dados aqui. Nós vamos falar sobre a importância da avaliação de estoques. Então, para isso, nós vamos identificar aqui a avaliação de estoque pelo método PEPSI, o EPS e também a média ponderada. Entendendo que essa movimentação que acontece no nosso estoque, ela tem uma importância muito grande entre as entradas e saídas de mercadoria, porque essa movimentação do estoque vai gerar o quê? O custo da mercadoria vendida, custo do produto fabricado, custo do serviço prestado. E esse valor, ele vai estar lá nos nossos demonstrativos financeiros. Quando a gente for fazer uma verificação de uma demonstração do resultado de exercício, por exemplo, lá vai constar o quê? Os custos desse produto. E vai constar também a receita que essa empresa teve. Muito bem. Esse custo, quando o custo for muito alto, quer dizer que o meu lucro vai ser menor se eu fizer uma comparação com outro critério, por exemplo. E esse valor, que é o valor do lucro, ele está relacionado ao quê? Aos tributos que essa empresa precisa recolher. Se ela vai pagar os tributos, então a gente está falando ali de uma associação em levantar dados para tomada de decisão e também atender à expectativa do fisco. A Receita Federal quer saber lá quanto essa empresa está pagando de imposto de renda de pessoa jurídica e também de contribuição social do lucro líquido. Então, eu quero saber exatamente como esse valor está se comportando. E aí, nós vamos ter critérios de avaliação de estoque que precisam ser analisados. Vamos ao conceito de cada um. Primeiro, nós vamos dar uma olhada aqui no PEPS. O PEPS, nós vamos entender aqui também como FIFO. O que é esse FIFO? O FIFO seria First In aqui e First Out, que quer dizer o seguinte, olha, o primeiro que entra também vai ser o primeiro a sair. Então eu posso fazer compras lá no mês 1, no mês 2, no mês 3, no mês 4 e no mês 5, por exemplo. Então eu tenho entradas de mercadorias lá na minha empresa, porém em determinado momento vai ter uma saída. Como eu estou falando sobre o primeiro que entrou vai ser o primeiro a sair, quando eu tiver uma saída aqui, essa saída está relacionada a esse item, que foi o que entrou primeiro. O primeiro que entra vai ser o primeiro a sair. A referência do cálculo aqui, do custo, é a mercadoria mais antiga. Então, esse valor aqui que eu comprei é que ele está relacionado aqui à referência do meu custo. E ele é aceito pelo fisco, porque ele mostra realmente a realidade da empresa com relação à apresentação desses dados. Tem um controle sistemático aqui que vai evitar perdas, por exemplo. Então é um controle que eu tenho e aí eu sei exatamente o que está acontecendo com as entradas e também com as saídas dessa empresa. Muito bem, o primeiro que entrou vai ser o primeiro a sair. Comprei janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Quando eu tenho a primeira saída, vai ser pelo valor de janeiro.
Tudo bem, aceito pelo fisco, está dentro da expectativa lá de gerar um custo que mostra a realidade da empresa, não tem uma interferência muito significativa lá no lucro e isso também não vai interferir nas informações lá da apresentação dos impostos. O nosso próximo seria o EPS. O EPS, ele já tem uma particularidade aqui que a gente vai analisar, LIFO, Last In, First Out. Quer dizer que é o seguinte, ó, o último que entra vai ser o primeiro a sair. Comprei mês 1, mês 2, mês 3, mês 4 e mês 5. O último que entrou, aconteceu uma saída. Vai sair quem? Vai sair esse último aqui, o último que entrou. Tem como referência o cálculo do custo, é a mercadoria mais recente. Porém, um detalhe interessante aqui do EPS é que ele não é aceito pelo fisco. Então, ele não tem aceitação aqui pelo fisco. É aplicável quando não há controles sistemáticos aqui. E aí, só para a gente entender por que ele não vai ser aceito pelo fisco, porque ele tem uma relação direta lá com as informações do nosso lucro. Então, vamos imaginar, olha, se eu comprei janeiro, fevereiro, março, abril e maio, de uma forma lógica, a mercadoria que eu comprei em janeiro, a tendência é que, quando eu compro em maio, ela tem um preço maior. A mercadoria ela vai tendo uma evolução É claro, professor, mas se comprar na promoção, tá, pode ser que eu compre na promoção, compro mais barato, mas por via de regra, com o passar do tempo, essa mercadoria ela vai ter uma valorização. Então, quando eu compro com um preço, eu dei uma saída com um preço maior, quer dizer que eu tenho um custo mais alto. O que vai acontecer? O meu lucro vai ser menor. Se eu tenho lucro menor, aí eu também tenho menos impostos. Por essa questão, por não mostrar uma realidade dos gastos dessa empresa, ele não aceita pelo fisco. O último vai ser a nossa média ponderada. E a média ponderada, a avaliação do estoque aqui no valor médio, os estoques são valorados de acordo com a movimentação das mercadorias. É aceita pelo fisco, amplamente utilizada aqui e utiliza valores proporcionais nos cálculos. Isso quer dizer que quando a gente analisa esses valores pelo custo médio, eu tenho uma média das entradas. Então, eu tive uma entrada, eu verifico qual que é o valor dessa entrada e lá no fechamento da minha planilha, eu verifico a quantidade e também quanto isso custou, faço uma divisão e tenho meu custo médio. E ali eu vou fazendo uma sequência e lá no final a gente consegue perceber que esses valores estão mostrando realmente uma realidade desses custos. E assim a gente conheceu o que seria o PEPS, o EPS e o custo médio. Avaliação dos estoques da Best Foods. Para a gente entender agora como esses estoques eles podem ser analisados, nós vamos utilizar a perspectiva aqui de 3 planilhas. Uma planilha com o método PEPS, o EPS e também com o custo médio e depois, ao final, tomar uma decisão. Qual é aquele critério que, primeiro, ele tem que ser aceito pelo fisco e também tem que ser uma ferramenta gerencial para a empresa, tem que ajudar ali na empresa, ali nas suas tomadas de decisões. Vamos lá, para a gente entender como isso vai acontecer. Então, primeiro, indicar aqui o método a ser utilizado, considerando aspectos fiscais, tem que atender o fisco, e necessidades gerenciais também, que são as necessidades aqui de tomada de decisão da empresa. Já quero mostrar para você aqui como o PEPS ele vai se comportar. Então, eu tenho aqui PEPS. Movimentação. Essa empresa, ela tem uma tabela de movimentação, que vocês podem verificar no livro de vocês também, todas as entradas e saídas de mercadoria. Então, como é que vai acontecer aqui? Olha, nós temos uma entrada de mercadoria aqui de 1.500 unidades. O valor de 260 mil. Esse valor de 260 mil... Se eu fizer uma divisão, eu vou chegar em 173,33. Olha como é que vai ficar meu estoque. Pintei de amarelo aqui, olha, as 1.500 entradas, 260, 173,33. Depois, o que vai acontecer? Tem uma outra entrada de mercadorias de 950, no valor de 240 mil, que vai dar 252,63. Vamos colocar em azul aqui. Porém, o que o PEPS vai dizer? Que o primeiro que entrou vai ser
o primeiro a sair. Aí eu tenho uma série de mercadorias, eu tenho toda a movimentação, vou mostrar só os principais aqui, só os primeiros tópicos aqui para vocês entenderem como isso acontece. Eu tenho uma série de mercadorias de 1.000 unidades. A 173,33, vamos colocar aqui o valor para isso. Então, se está saindo 1.000, eu vou tirar 1.000 da onde? Vou tirar 1.000 aqui da primeira que entrou. Tinha 1.500, agora só tem 500. Os 950 continuam aqui. E depois o que aconteceu? Eu tenho uma entrada de mercadorias de 1.800. Eu venho aqui e coloco 1.800 de entrada. Total 330. Já calculo aqui o valor unitário. E aí eu passo pelas movimentações. Eu tenho uma saída de mercadorias aqui de 920 unidades. Então vai sair o quê? Eu pego 500 aqui do primeiro que entrou e pego 420 aqui desses 950. E eu vou seguindo esse procedimento por todo o processo aqui dessa minha movimentação. Depois eu tenho a saída de mais 1.200. O que eu faço? Eu tenho 530 aqui que sobrou, então eu tiro 530 daqui, 0, e pego mais 670 desse meu estoque, do primeiro que entrou. Olha quanto vai ficar aqui, 1.130, utilizando o critério do PEPS. Percebam que eu tenho toda a movimentação relacionada à entrada de mercadoria que vai ser apresentada, mas a primeira mercadoria que entrou também vai ser a primeira que vai sair. Então, a gente vai ter como custo ali, a referência, o meu custo, os custos mais antigos. Vou mostrar o EPS, como seria esse mesmo processo, utilizando os mesmos valores aqui para o EPS. O EPS é aquele método que não é aceito pelo fisco. Então, aqui, o EPS. 1.500 entradas aqui. Então, pintamos aqui de verde as 1.500, 260 mil, 173 aqui, está tudo certinho. E depois, teve mais uma entrada de 950 a 240 mil. 252,63 o custo unitário, está tudo aqui. Porém, o que acontece agora? Eu tenho uma saída de mercadorias de 1.000 unidades. Essas 1.000 unidades, eu vou ter uma identificação aqui com o último que entrou. Eu vou tirar 950 dessa, acabou, aí eu vou pegar 50 lá da minha primeira que entrou. Quanto vai ficar? Vai ficar com 1.450. Depois tem uma outra entrada de mercadoria aqui de 1.800, estou pintando aqui de azul. A primeira saída vai ser 920 unidades. Essas 920 unidades eu vou tirar da onde? Vou tirar daqui, ó. E depois eu tenho mais uma saída, sobrou 880, eu tenho uma saída de 1.200, então eu tiro 880 daqui e 320 que sobrou, eu vou tirar lá do primeiro que entrou. Quer dizer, eu vou fazendo toda essa movimentação e um fator interessante é esse aqui, ó, o meu saldo, que eu vou ter o saldo de cada um desses critérios, aqui o valor do EPS, o PEPS a gente já passou, e aqui eu tenho o saldo, esses 273 aqui e 833,33. Então nós fizemos a movimentação do EPS. O último que entrou foi o primeiro a sair, com um valor maior, é claro. Depois a gente vai fazer uma análise dessas três planilhas. Deixa eu mostrar para vocês como vai ficar o médio ponderado. E o médio ponderado, a gente vai utilizar realmente o custo médio para fechar esse dado. Eu tenho aqui, ó, entrada de 1.500 a 260, vai dar 173,33. Então fica aqui, ó, 1.500, 260, 173,33. Entrou mais 950, então eu venho e somo. 1.500 mais 950 vai dar 2.450. O valor eu tinha dos 260 mais 240, agora eu tenho 500 mil. Faço uma divisão, 500 dividido por 2.450, eu tenho aqui o meu custo médio e eu sigo esse procedimento até fechar. A gente consegue perceber que o valor, a quantidade aqui, continua sendo 1.440 para os três critérios. Porém, esse valor aqui, que é o custo, ele vai sofrer alteração e depois eu tenho também o meu saldo aqui, utilizando o médio ponderado. E fechando agora, eu consigo entender a seguinte informação. Olha lá, comparação entre os três métodos. O método PEPS, o custo da mercadoria ficou em 1.037.181,25. O valor do estoque, 289.118.
1.075.000. Daí eu tenho o EPS aqui também, 1.052.000, 273.000 valor de estoque. Média ponderada ficou 1.041.000, 285.020.31. Agora eu tenho que tomar minha decisão. A decisão é encontrar um custo que atenda a expectativa dessa empresa também, mas eu tenho que atender a expectativa do custo. Então, eu tenho que utilizar um critério que é aceito pelo fisco. Então, a gente já pode desclassificar aqui o EPS, porque ele não é aceito pelo fisco. Eu vou ter a informação aqui de PEPS e média ponderada. Qual que eu vou escolher? Eu vou escolher a média ponderada. Por qual motivo? Porque ela tem um maior custo. Isso vai fazer o quê? Vou ter uma redução na base de cálculo aqui do imposto de renda dessa empresa. Então, de 1.037.000, aqui eu tenho 1.041.000, é aceito pelo fisco, é amplamente utilizada e o meu valor do estoque também, ele tem um valor menor aqui, 285.020. Quer dizer, atendi a expectativa do fisco, escolhi um critério que pode ser aceito por eles e também peguei ali um custo que é um custo maior, porque daí eu vou ter uma base de cálculo para o imposto de renda com valor menor também. Aumenta o custo, aí eu diminuo o valor do meu lucro. Está dentro do que é aceito. Também eu tenho meu valor de estoque reduzido, atendeu a expectativa. Professor, mas o EPS, nunca vou usar? O EPS pode ser usado sim, pode ser utilizado como uma ferramenta gerencial para uma tomada de decisão, porque eu sempre vou ter valores atualizados na saída dessas mercadorias, somente para uso gerencial. Materiais. Vamos analisar como informações como gastos que essa empresa tem, um pagamento de impostos, por exemplo, isso pode influenciar no meu custo final, lá na minha tomada de decisão. Então, quando eu faço uma compra de mercadorias, uma venda de mercadorias, eu tenho valores que incidem sobre esse processo, valores que vão aumentar ou que vão diminuir esse valor que vai ser apresentado. E aí eu preciso conhecer os impostos, entendendo também que o ICMS, por exemplo, cada estado tem uma alíquota diferenciada. Aqui, para a nossa aula, nós vamos utilizar uma alíquota aqui, uma alíquota didática, só para a gente colocar em prática aqui essas informações. Então, vamos aos dados. Primeiro, nós temos aqui os elementos que podem identificar. Essa tabela você pode analisar e verificar lá no livro didático, na página 60. Nós temos aqui elementos, compras, um valor de 490.000 e tenho também aqui vendas brutas, valor de 750.000, no período 1. Então, essa aqui é uma expectativa que a empresa ela tem para o período 1 e também para o período 2. Compras lá no período 2, uma expectativa aqui de compras de 540 e vendas de 890. Então, nós vamos analisar aqui essa projeção de compras e vendas para o período 1 e para o período 2 e alguns impostos que vão incidir sobre essas movimentações. Primeiro, eu tenho aqui o Imposto de Produto Industrializado, que é o IPI, sobre as compras no valor de 10%. Vamos gravar esses percentuais que a gente vai colocar em prática. Acréscimos sobre compras, um valor de 7% aqui, que ele vai atender a expectativa de fretes, seguros, embalagens e outros insumos aqui, para realmente saber que são dados que vão incidir aqui dentro dessa projeção. Então, a empresa Best Foods está fazendo uma projeção aqui de vendas e compras também dentro de um período, e ela sabe que ela também tem impostos que vão incidir sobre esses gastos. Além de fazer toda a verificação de custos, de produção, nós temos outros gastos que acontecem lá no setor administrativo, que são os impostos que incidem sobre a compra e sobre a venda, que também precisam ser considerados lá no nosso momento de tomada de decisão. É interessante tomar essa decisão? Se sim, tudo bem. Se não, a gente repensa essa decisão. Se tomei a decisão, eu preciso acompanhar para realmente saber se as informações estão acontecendo ali de uma forma adequada. Vamos continuar para saber quais são os valores que vão incidir aqui como abatimentos e também deduções. Então, eu tenho aqui, dentro dessas provisões aqui, eu tenho alguns abatimentos, que vai envolver o quê? Uma bonificação de 20.000 no primeiro período, 24 lá no segundo período.
Devoluções de vendas, dentro da expectativa aqui, devolução de vendas de 12 mil no primeiro período e de 6 no segundo. Descontos concedidos, aqueles descontos que vão constar em contrato. Então, nós temos aqui desconto aqui de 9 mil no período 1 e no período 2 a gente não tem expectativa aqui desses descontos. E depois eu tenho aqui, isso aqui, os incondicionais, tá? Vai estar em contrato. E descontos concedidos de 15 mil no período 1 e 17 lá no período 2. O ICMS, que a gente está utilizando uma alíquota aqui didática, tá? Nós vamos utilizar aqui 12% para cálculo, tanto para compra como para venda. Então, 12%, tanto para compra como para venda. Lembrando que a alíquota aqui vai depender de cada estado. Nós vamos utilizar isso só para resolução do exercício. Esse imposto sobre circulação aqui de mercadorias e serviços. E nós temos 50% do estoque para realizar as vendas. Então, vamos entender, olha, 50% desse estoque aqui, ele está pronto para a realização das vendas. A gente vai utilizar esse 50% aqui, vamos até destacar um pouco mais aqui. 50% desse estoque nós vamos utilizar como vendas. Porém, nós temos alguns abatimentos e aí nós vamos identificar alguns percentuais também que vão estar relacionados lá às deduções. Porque eu tenho que analisar todos esses dados dentro da minha expectativa. Então vamos lá, vamos analisar cada uma dessas informações. Eu vou ter alguns fatores aqui que vão aumentar o valor da compra. O que vai aumentar o valor da compra aqui? O IPI aumenta o valor da compra. Outros tributos aqui também que eu tenho que analisar. Fretes também, seguros e também embalagens. Fatores que vão aumentar. E fatores aqui que vão diminuir as compras. ICMS recuperável, que também aqui seriam aquelas deduções. Eu tenho esse ICMS recuperável de acordo com o enquadramento da empresa, ele tem essa questão do ICMS, devoluções, cancelamentos, descontos e abatimentos. E eu tenho que analisar todos esses fatores aqui, para que no final eu saiba realmente se é interessante para essa empresa uma tomada de decisão relacionada a esse dado ou não. Outros valores que também está dentro da nossa expectativa aqui. Redutores de vendas aqui. ICMS, ISS, o PIS, a COFINS, também devoluções, cancelamentos, abatimentos e descontos aqui. São valores que vão trabalhar aqui na redução das vendas. Sabendo disso e já tendo essa informação, nós podemos fazer o quê? A projeção das nossas compras e das nossas vendas. É uma projeção que nós fizemos para 2 meses e dentro disso nós vamos ter valores que vão ser abatidos, vão ter impostos, vão ter vários itens que precisam ser considerados para depois eu chegar num denominador comum e saber se realmente isso é uma projeção que é interessante para a empresa. Resolução da SP, projeção das compras e também das vendas. A gente sabe que essa movimentação ela vai gerar alguns tributos, alguns encargos que vão estar relacionados a essa movimentação de compra e também de venda da empresa. A empresa também ela tem que ter uma noção de quanto o percentual de estoque ela vai disponibilizar para essa projeção. E é isso que a gente vai fazer agora para colocar em prática e tentar chegar no nosso valor final aqui. Então, fatores que interferem nas compras. Nós temos um valor de compra dentro da nossa perspectiva aqui de 490 mil para o período 1 e nós temos valores adicionais aqui. Adição que vai aumentar IPI, 10% de IPI na compra, então 10% dos 490 mil vai dar 49 mil. Depois eu tenho fretes, embalagens, insumos e seguros. Nós classificamos aqui como um valor global aqui de 7%, 7% de 490 vai dar 34.300. E nós temos as reduções, que é o ICMS, 12%, que foi a alíquota didática utilizada aqui, 12% vezes 490 mil, vai dar 58.800. Então eu tenho aqui as adições e eu tenho a redução
Custo da minha mercadoria, 514.500. Muito bem, seria o nosso primeiro passo para analisar. Agora, fatores que vão interferirem nas compras. Já vimos, fatores que vão reduzirem as vendas agora. Vamos lá? Então aqui, os fatores que nós temos como interferência, porém, nós vamos analisar o período 2. Qual a expectativa do valor de compra no período 2? 540 mil. Vamos seguir aqui a mesma informação do período 1, utilizando IPI 10%, 7% aqui de fretes e embalagens, vai chegar no valor de 54 mil de IPI, 37.800 de fretes, embalagens, insumos e seguros. ICMS, redução 12%, vai dar 64.800. A gente fecha aqui, custo da mercadoria no período 2 de 567 mil reais. Muito bem, já fiz o meu levantamento, agora eu já sei exatamente os valores que vão interferir nas compras dessa empresa, então eu faço uma expectativa de compras e determino lá período 1, 2, 3, como se fosse o meu fluxo para a entrada e saída de valores da empresa. Muito bem, já verifiquei as compras, já sei quais são os itens que vão interferir, quero saber o que acontece nas vendas. E no final eu quero fazer um comparativo entre esses dois períodos para saber se é interessante para a empresa dentro do que ela já determinou. Como que ela determina 7% para insumos, para gastos gerais? Ela tem um histórico de gastos dessa empresa, de impostos e tributos que ela está pagando, e para isso ela determina percentuais, e esses percentuais aqui vão servir de referência para chegar no nosso custo da mercadoria, por exemplo. Vamos continuar agora, vamos focar aqui nas vendas. Fatores que reduzem as vendas. Então, no período 1, a expectativa aqui, vendas brutas de 750 mil, e nós temos ICMS. ICMS é de 12%, vezes 750 mil, vai dar um total aqui de 90 mil de ICMS. Bonificação, ela determinou uma bonificação de 20 mil, deduções de vendas aqui no valor de 12, descontos incondicionais 9 e descontos concedidos aqui num total de 15 mil. Então, vendas líquidas aqui brutas, depois de abater aqui ICMS, bonificação, devolução e descontos, R$ 604 mil, isso no período 1. Já utilizando aqui os fatores que vão reduzir as vendas. E agora vamos verificar o período 2. Então vamos lá, no período 2, nós temos aqui a seguinte informação. Olha lá, total, dentro da projeção, R$ 890 mil. Muito bem, deduções, ICMS, vamos calcular aqui 12% dos 890, vai dar 106.800. Bonificação de 24, devoluções de vendas 6, descontos incondicionais a gente não tem, descontos concedidos 17, 736.200, que seria o valor referente ao período 2. Agora que eu já sei todos os valores que vão incidir sobre as compras e as vendas, eu vou consolidar esses valores, fazer uma consolidação dos valores, entender que agora eu preciso tomar uma decisão. Será que é interessante para a empresa realmente essa expectativa lá de compras e vendas? O que realmente vai influenciar e quanto eu vou ter influência desses tributos dentro dessa minha expectativa? Vamos levar lá para a mesa de negociação e a partir de agora eu verifico se eu aumento, se eu diminuo esse preço, se eu vou realmente dar início a essa expectativa lá de compra e venda ou se eu vou ter alguma alteração. Porém, eu já tenho uma expectativa ali para 2 períodos. Vou mostrar agora a consolidação desses gastos e fechando aqui nós vamos ter o seguinte, olha lá, custo da mercadoria vendida. Nós vamos analisar 50% das mercadorias compradas. O que quer dizer? Que a gente está utilizando aqui 50% do seu estoque para a movimentação de mercadorias prontas para a realização das vendas. Então, 50% só é o que nós vamos utilizar para esse período. Informação que faz parte do desenvolvimento aqui do exercício. Vamos lá. Período 1.
514.500 vezes 50%, eu tenho 257.250 aqui de custo para o período 1. Período 2, 567 mil a gente encontrou. Porém, nós vamos utilizar só 50% da mercadoria lá do estoque, vai dar 283.500. A empresa ela tem essa expectativa de usar somente 50%. Vendas líquidas, o total no período 1 deu 604, período 2, 736. Custo da mercadoria, nós estamos considerando esse custo aqui de 50% apenas. Vamos colocar esse custo e vamos fechar. Resultado da operação, 346.750 no período 1, 452.700 no período 2. E aí os nossos cálculos, aumento das vendas aqui em 22%. Isso quer dizer que se eu pegar aqui esses 736 e dividir pelo 604 e multiplicar por 100, eu vou ter um aumento aqui de 21,88, estamos arredondando aqui para 22. Custo, aumento de 10%. Então vamos pegar aqui esses 283, vamos dividir pelo 257 vezes 100, chegamos aqui a um valor 10,2, arredondando 10%. E o resultado teve um aumento de 31%, que eu pego esses 452, divido pelo 346.750, e aí eu realmente chego ao meu resultado final aqui, tenho o meu desempenho, e a partir dali eu consigo saber realmente como vão ser as minhas decisões, porque eu já sei qual é o desempenho dentro da minha expectativa lá de 2 meses para utilizar realmente esses dados. Vamos lá para mais um momento de interação, porque a gente já chegou aqui a um dado que é relacionado às informações básicas ali de valores que vão interferir de uma forma positiva ou negativa lá no pagamento dos tributos, tanto na compra como na venda. Momento de interação, então mais um momento aqui da participação do nosso aluno, relacionado a fatores que nós já analisamos aqui, que tem realmente uma expectativa lá de vários gastos, vários fatores que podem interferir no momento que nós tomamos uma decisão. Fatores que estão relacionados ao que a gente identifica como quantidade do valor de custo, o que é uma despesa, o que isso realmente pode interferir, por exemplo, lá na formação do nosso preço de venda. Isso tudo tem que ser analisado. Vamos aguardar um minuto aqui pela sua participação.
Muito bem, sem participações por enquanto. E a gente encerra nosso momento de interação, que é a sua participação sobre a importância e a verificação também desses gastos e se tiver alguma dúvida para entrar em contato. Recapitulando, a gente faz uma análise aqui dos pontos que foram verificados durante a aula, entender os passos também, terminologias. Hoje a nossa aula ela tem como foco uma introdução do que seria a análise de cada um desses gastos também para que a gente possa tomar as nossas decisões. Vamos lá para o nosso primeiro tópico. Nós vimos aqui o que está relacionado realmente à introdução da gestão desses gastos. O que é saber exatamente como esses custos eles podem interferir no momento em que as decisões são tomadas. Então nós fazemos toda uma introdução para saber que existe uma evolução e uma necessidade também de conhecer cada uma dessas informações. O custo, a contabilidade de custos, a verificação desses gastos, ela tem um início lá no século XVIII, na Revolução Industrial, em que nós tínhamos todo um produto que passava por um processo de fabricação e havia uma necessidade de saber quais foram os gastos que foi acumulado durante todo esse processo. E aí a evolução ela não para e a todo momento nós temos dados ali para realmente contribuir na nossa tomada de decisão. Então a gente tem tópicos ali, tem informações que vão realmente ajudar nesses dados. Então essa evolução ela trouxe todos nós a um momento em que eu sei quanto de energia elétrica, por exemplo, aquele produto ele consumiu durante o seu processo. E para isso, nós temos o segundo tópico também que foi analisado, nós vimos o processo aqui da classificação dos custos e também das despesas. E aí nós falamos sobre as terminologias que são utilizadas em custos. Nós vemos que nós temos o gasto, que é um termo genérico, tudo que a empresa ela gasta para comprar uma matéria-prima, ou se ela está pagando uma fatura de telefone, por exemplo, é um gasto. Porém, esse gasto a gente vai separar exatamente em custos, despesas. O custo seria o gasto que está relacionado ao setor de produção. A despesa, lá nos setores de apoio, que vão prestar um apoio para a produção desse produto também. Mas é uma despesa que está relacionada ao departamento administrativo, financeiro. O gasto de energia elétrica lá do setor administrativo, despesa. Lá do setor de produção vai ser custo. Nós vimos também que a empresa ela pode ter investimentos, ela pode comprar equipamentos e não tem intenção de venda, ela fica com esse equipamento lá no seu estoque. As perdas são aqueles gastos como enchente, um incêndio, que é involuntário à vontade do dono e o gestor da empresa. O desperdício também são aqueles pequenos gastos. E aí também nós entendemos um pouco sobre as informações da separação desses custos para que a gente possa identificar lá no departamento produtivo que seria um custo direto e indireto. Direto consigo identificar sem nenhum problema e o indireto tem que utilizar critério de rateio. Continuando lá nosso recapitulando, nós vimos aqui elementos formadores lá do custo de produção, que aqui nós temos os custos diretos e também os custos indiretos e os valores que vão influenciar na nossa tomada de decisão quando essa empresa ela tem como objetivo a compra e venda ou produção ou aumento de produção. E o que ela vai fazer? Ela vai fazer uma expectativa, né, fazer uma projeção de alguns gastos, com base no histórico que essa empresa tem, ela pode prospectar lá 2 meses, por exemplo. E dentro disso nós vimos que, quando a gente pensa em compra e em venda, nós temos valores que vão abater esses valores ou que vão aumentar esses itens. E lá no final nós podemos fazer o quê? Podemos fazer uma análise desses valores. Quanto esses tributos representam no aumento lá das minhas vendas ou quantos eles vão representar na diminuição da minha compra. Tudo isso precisa ser analisado. Então a gente vai, aos poucos, conhecendo mais os custos e também tendo ferramentas para que a gente possa tomar as decisões. Muito obrigado aí pela sua participação. Nós continuamos falando sobre custos e análise de custos na nossa próxima aula.
Um grande abraço e até a próxima aula.